Olá pessoal, mais um podcast no ar e hoje nós vamos falar a respeito de relacionamento. Eu estou aqui com um jovem, o nome dele é Pedro, né? E a gente vai falar um pouco a respeito desse assunto que diz respeito a muita gente. Quem nunca se casou, quem nunca namorou, quem nunca teve a ideia de construir uma família, de estar junto de alguém que gosta, né? Eu, por exemplo, iniciei essa jornada, né? Comecei com essa ideia quando eu era novo, igual o Pedro, tinha mais ou menos 19, 20 anos, acabei até os 22 anos casando, né? E hoje nada melhor do que rever o meu passado, o seu passado, que já passou por essa experiência, com um jovem que já teve e está tendo uma experiência aí na prática, digamos assim, já teve, e agora a gente, teoricamente falando, vamos falar um pouco a respeito desse assunto. Talvez serve para você o que ele falar aqui e vai ser bom, não saia daí. De início eu quero aqui mandar um abraço aos nossos ouvintes, aos patrocinadores do podcast Pode Tudo, né? Nel lá em São Paulo, Cida também lá, na verdade na Baixada Santista, né? O Nel mora, Cida, Luz lá em Minas Gerais, Dedo Bregueiro em São Paulo, Tol lá em Maceió, povo de Canastra, né? Que está sempre assistindo o podcast Pode Tudo, pessoal aqui de Chapadão do Sul, cidades vizinhas, né? Chapadão do Céu, Costa Rica, um abraço aí pro pessoal de Costa Rica, Três Lagoas, o pessoal que nos assiste aí em outros estados também, não só aqui no Mato Grosso do Sul. E vamos iniciar aqui, gente. E também os nossos patrocinadores, né? Nós temos o Antônio Construtor, o Elivelto Azulejista, Supermercado Economia, nós temos o espetinho do nosso amigo Bola na Avenida Goiás. E falando da Avenida Goiás, nós temos o Agemac Sucata, né? E de acordo com o nosso bate-papo, vou colocar o telefone de cada um aqui para que vocês possam, quem sabe algum dia, quando precisar, entrar em contato com um desses patrocinadores, tá? Tem muito mais aqui para a gente falar. E de início eu quero que o Pedro fique à vontade aí para se apresentar para vocês que estão em casa. Fica à vontade, Pedro. Para se apresentar, dizer quem é você, ficar à vontade. O assunto é esse, é relacionamento. Mas fala um pouco de você para os nossos ouvintes. Olha, meu nome é Pedro, eu tenho 18 anos, né? E recentemente eu separei, né? Um relacionamento mais ou menos de 3 anos. Exato. O Pedro, gente, morou 3 anos, né, com alguém, né? E recentemente houve um desligamento, uma separação. E o Pedro vai falar um pouquinho como que está sendo essa questão, essa situação, como é que ele está enfrentando, né? E eu tenho aqui algumas perguntas, né? Acho que vai surgir naturalmente aqui, Pedro. Eu não sei se você quer que eu faça qualquer tipo de pergunta em relação a esse assunto. Eu queria saber, primeiro, você passou, lógico, né, 3 anos. Qual a experiência que você adquiriu nesse relacionamento? Muitas. Cita pra gente aí alguma coisa que marcou e vem marcando. O que vem marcando mesmo é, tipo assim, a convivência com a pessoa que você ama, né? Eu tive uma experiência, porque eu nunca casei desse jeito. Aí, no seu caso, assim, você passou 3 anos, mas e aí? Houve esse afastamento? No caso, eu não diria acabou o relacionamento, que ficou aquela amizade, né? E você, o que é que você acha assim? O que é que aconteceu entre duas pessoas? O relacionamento, eu sempre digo, casamento não é fim de problema, é o começo de uma nova experiência. O que é que você acha? O que é que aconteceu? O que é que você fez? Qual foi o erro cometido, talvez, entre você e ela, que chegou ao ponto de separar? Olha, foi nossas amizades. Amizade. Em que sentido, assim, a amizade chegou ao ponto de atrapalhar esse relacionamento? E vários amigos chegaram nela e falaram que eu tava traindo ela. Aconteceu isso. E o que é que ela
como foi que ela agiu diante dessa, digamos assim, calúnia? Ela sempre pediu prova, né? Pra ver se é certeza mesmo. Mas provas ela não teve. Não. Mas e aí, o motivo principal, já que não teve prova, que você acha que ela chegou ao ponto de se afastar de você? Que ela falava que eu maltratava ela, mas nunca maltratei ela. Aquela menina ali era tudo pra mim. O relacionamento era um relacionamento assim, firme, forte, na sua imaginação, duradouro. Mas depois de tudo isso que ela chegou a falar e houve esse desligamento, né? Como que você está passando agora? O que é que você está imaginando? O que é que você está planejando? Você acha que, na sua opinião, existe uma forma, um jeito assim de uma luz no fim do túnel para que você possa voltar ou não? Da sua parte? Tem. Você imagina que pode amanhã ou depois, mas assim, o que você acha da parte dela? Acho que ela deveria pensar um pouco, né? Porque minha mãe mesmo, hoje em dia, gosta dela demais também. Gosta mais do que antes. Minha mãe sempre pergunta por ela. Você já trocou ideias a respeito disso depois desse afastamento, né? Conversou com ela legal a respeito disso? O que é que ela falou? Aí ela falou que ia pensar, né? Falava que ia pensar várias vezes. Isso lhe contenta em ela falar que vai pensar, ou você acha que é o suficiente, ou você está num momento em que você quer uma resposta de imediato? Uma resposta. Para você, no caso, o que você está passando é uma situação em que você quer algo de imediato, mas você acha que tudo assim que a gente quer, eu sempre digo que é a questão da ética, né? Que é eu quero, mas não posso, posso, mas não devo, e devo, mas não quero. Mas você já analisou realmente essa questão? O motivo principal que você quer é que você está ansioso, você quer resolver aquele problema, você quer recomeçar, mas você acha que é legal você ficar assim? Ou o que é que você acha? Acho que deveria esperar, né? Pra ver, passar o tempo. Porque se for de acontecer, vai acontecer. E se, por exemplo, não é aquilo que você espera, não vai acontecer, ou, digamos assim, se não acontecer aquilo que você está esperando, o recomeço, lógico, o recomeço é legal, né? Depois de um afastamento, todo mundo repensa, né? Pensa e repensa, todo mundo tenta se reciclar, começa a imaginar a forma que acertou, o jeito que errou, e acaba como é que eu posso falar assim? Se atualizando no mundo do conhecimento e se preparando cada vez mais para chegar ao ponto principal de estar junto e recomeçar com mais alegria, né? Com mais dedicação. O que é que você acha assim? Chegando ou não a esse ponto? Se, por exemplo, não for o seu esperado, como é que você vai agir? Eu não sei. Você não imagina? Você não pensa em aceitar a situação como normal ou comum acontecer? Que nem todo relacionamento que se desliga, nem todo casamento que se desfaz, ele tem um recomeço. E se isso acontecer de você não ter esse privilégio, ou talvez vocês não terem esse privilégio de estar junto, o que é que você vai, o que é que você pensa, como é que você vai encarar essa realidade? Encarar é um pouco difícil, mas vai ser o jeito, encarar. Isso, exatamente. Eu costumo dizer que a gente tem que ter um romance com a nossa própria vida. Que a felicidade, eu não sei se você pensa, a felicidade tem que estar dentro da gente, não na outra pessoa. Mas no momento, eu acho que você ficou um pouco, talvez, fragilizado emocionalmente falando, né? Correto? Mas e aí, diante dessa fragilidade, o que você faz ou o que você vem fazendo
para que você venha se fortalecer? Olha, é muita palavra da minha mãe, né, que eu ando escutando. Muita palavra da sua mãe, conselho, né? Eu acho que é a melhor coisa, né? A mãe é, de certa forma, Pedro, uma das melhores amigas que você possa ter, né? Eu acho que é a pessoa ideal, né? Mas assim, vamos começar esse bate-papo, mas eu quero falar aqui, passar o número dos nossos patrocinadores. E também nós temos, Pedro, lá Jesuíta Santa Cruz, um lanchinho, né? Onde você pode comer um lanche gostoso. Quero mandar aqui um abraço ao pessoal aí que está sempre no lanche, onde tem cachorro quente prensado, açaí, x-tudo, né? Na estrada do Frutuoso, entrada 344, Rua 6, Casa 69, Jesuíta Santa Cruz, tá? Onde você aqui, ó, tem o Jackson, que é o entregador, com o número 21 97449 8240, tá? Onde você pode comer um lanchinho gostoso e com certeza não vai se arrepender. Por isso que eu quero aqui reforçar e pedir para você que está nos assistindo, compartilhar o podcast Pode Tudo e se inscrever no canal, né? Tá? E também nós temos aqui o Elivelto Azulejista, ó, aqui no Chapadão do Sul, onde você pode aí ter um profissional na área de piso, porcelanato, acabamentos especiais e grandes formatos. Aqui é o número do Elivelto Azulejista, é o número 67 996 44 7905. E aqui no Chapadão do Sul nós temos o nosso amigo Luciano Vigia, onde você que quer ter sua casa vigiada, aproveitar essa oportunidade de ligar para ele aí, ó, tá aí todas as noites, né, olhando aí a sua casa, cuidando, né? É o número 67 996 39 2488, tá? E o espetinho do nosso amigo Bola, na Avenida Goiás, você que quer uma marmita gostosa aí, com 2 espetinhos por apenas R$30, e aos domingos comer aquela costela gostosa que só ele sabe fazer. É o número do nosso amigo, do espetinho, do nosso amigo Bola. É o número 67 98 46 71 83, tá? E o Antônio Construtor, você que quer construir sua casa, é o número 67 996 51 93 42, tá? E o Chicão Pintor. Chicão Pintor, um profissional na área da pintura aí, é o número 67 996 50 79 43, tá? E voltando ao assunto aqui, gente, sobre relacionamento. Pedro, você tem quantos anos? Eu, 18. 18? Esse relacionamento foi um casamento. Você já teve outros relacionamentos assim, conviveu junto? Ou você é o primeiro? É o primeiro. Primeiro? Você, por exemplo, lógico, você já namorou, né? Mas aí, primeiro relacionamento onde passou 3 anos, é isso? O que é que você aprendeu mais no relacionamento que você pode agora dizer assim, ó, houve o desligamento, eu deveria fazer assim, deveria fazer desse jeito? Porque ninguém é perfeito, né? Tem algo que você hoje repensa? Fala pra gente aí, para os nossos ouvintes que estão em casa. Olha, não tem muita coisa porque eu não tô lembrando de muita coisa, mas tem um pouco. Cita aí pra gente, esse pouco. Olha, uma das coisas que ela me ensinou mesmo era o negócio de responsabilidade para sair pra rua. Hoje em dia, mais nada de rua. Como por exemplo, assim? Porque antes eu saía muito, né? Hoje em dia eu não saio. Ela me ensinou pra mim que a rua não compensa. Aí você aprendeu que, lógico, ela falou isso, ela ali incentivou para o seu bem. Aí, mais uma outra coisa, além disso aí. Você lembra de alguma outra coisa que possa, talvez, o jovem que está em casa nos assistindo, que está num relacionamento ou talvez não está tão bem, e para não chegar a esse ponto que você chegou, o que é que você tem a dizer assim, o que é que você aprendeu
a mais que pode servir para alguém que está em casa? Olha, as outras coisas eu não vou lembrar, mas se eu lembrando eu vou falando com o tempo. Isso. Gente, lembrando também para você, na Rua 23, aqui no centro de Chapadão do Sul, nós temos o supermercado Economia, onde você pode economizar de verdade, tá? O nome já diz, supermercado Economia. E o Agemac Sucata, onde você pode vender latinha, cobre, alumínio, ferro, baterias e muito mais. E o assunto aqui, gente, é assunto sobre relacionamento. Eu, por exemplo, já tive os meus relacionamentos, já aprendi um pouco, como talvez até não tanto quanto eu deveria aprender. Mas eu tenho algo também, Pedro, caso você possa perguntar para mim. Tem alguma dúvida? Talvez eu possa esclarecer para você. Você pode ficar à vontade, caso você tenha alguma dúvida sobre o seu relacionamento que se desfez, sobre talvez suas pretensões. O que é que você imagina? Por exemplo, você pensa no recomeço. Talvez você não tenha êxito nessas suas ideias, nesses seus planos. Talvez. Isso é uma suposição, né? Mas eu não sei assim se vocês conversaram o suficiente que chegou ao ponto de você ter esperança. O que é que você acha? Você conversou com ela o suficiente e nasceu aquela esperança dentro de você e você está com essa ideia de que vai sim realmente haver um recomeço? Olha, a gente já conversou já sobre isso. Como que é um jovem? Eu no meu tempo, talvez hoje mudou, né? Um jovem, igual você, que tem 18 anos, passar 3 anos num convívio com uma pessoa, hoje, né? Em pleno século XXI. Como que foi? Conta pra gente aí. Todo relacionamento tem aqueles seus altos e baixos, né? Mas conta pra gente aí. Olha, agora essa eu não vou saber responder. Era tudo mil maravilhas? Então, nem todo casamento é mil maravilhas. Então, conta pra gente aí o porquê que às vezes chegou ao ponto de uma discordância, né? Às vezes em maneira, outra pesada. Não era igual aquela música do Amado Batista, não, né? Que tem uma música que fala assim, ó: um dia me chama meu amor, outro dia já quer me matar, às vezes me trata com calor, outro dia diz pra me mandar, né? Não era assim não, né? Meio pesado não, né? Era um relacionamento tipo assim, bom, mas só que uma vez ela queria cortar eu na faca. Como? Um pouquinho no negócio do braço dela. Acho que no momento de estresse, mas o que é que acontecia que havia tanto estresse assim para chegar a esse ponto? Minha mãe sempre falava, mulher baixinha é perigosa. Eu sempre não acreditava. O que deu? Pedro, dizem que as mulheres estão sempre certas. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Não sei se você vai saber responder ou não sei se você quer responder. Dizem que as mulheres estão sempre certas. Mas quando duas mulheres brigam, qual que pode estar certa ali no meio, já que todas estão certas? Olha, ambas vão estar erradas. Ambas vão estar erradas, porque as duas vão estar brigando. Uma já vai perder o direito, a outra já não sei. Quer dizer que essa ideia de que todas as mulheres estão certas não é legal, não está certo, não está correto. Tipo assim, duas mulheres se brigando, aí eu já desconfio, mas tipo assim, agora uma mulher e um homem, aí já confirmo que a mulher tem mais razão. Pedro, vamos ao ponto que interessa, já que você tem a ideia fixa de um recomeço. Dizem que a esperança é a última que morre. Se você, por exemplo, tivesse a oportunidade de olhar assim no olho da sua ex, o que você falaria para ela? Fala pra gente agora. Talvez ela vai assistir esse nosso bate-papo. Desabafa, abre o teu coração, fala aí e fica à vontade. Olha, se você tivesse esse privilégio
de estar diante dela assim? Olha, eu pediria uma segunda chance, né, pra ela, né? Porque ninguém é perfeito. Eu sempre falava pra ela isso. Mas como que ia acontecer esse pedido que você falaria para ela? Olha para ali, para a câmera e faz de conta que você Olha, está olhando para ela assim. olha, primeiramente eu tentava acalmar ela mais, né? Pra ela não se lembrar do passado, tudo mais. Pra ter uma esperança ali no momento. Aí com o tempo ali no momento ali eu pediria pra ela. Mas esse pedido assim tem que ter uma forma de convencimento, né? Uhum. Como é que eu posso falar assim? Eu não diria, eu não diria uma lábia que você tem que ter, mas é um jeito convincente que convence, que você acha assim que o que você, lógico, tirando de dentro, né, do seu coração. A palavra-chave que você poderia falar para ela nesse exato momento. Se você tivesse, imagina você diante dela assim, olhando olho no olho. Olha, ela sempre falava pra mim que eu não poderia mudar, né? Eu sempre falei pra ela, uma hora eu vou mudar. Mas só que aí, tipo assim, ela não acreditava nisso, porque antigamente eu andava muito pra rua. Aí sempre ia falar pra ela assim, eu vou mudar e se caso a gente terminar, eu vou tentar uma segunda chance, né? Pra ela. Aí ela falou assim, mas com essas suas atitudes não vai ter mais outra chance. Eu falei assim, ninguém sabe do dia de amanhã pra ela. Mas que tipo de atitude você tinha que ela falava que você não mudava? Porque, tipo assim, eu conversava muito com os amigos meus, aí os amigos meus inventavam um monte de negócio, aí ela tava perdendo a paixão, várias coisas. Eu costumo dizer que nas pequenas mudanças que acontecem as grandes transformações. Mas você acha que essa mudança poderia acontecer também, não só no lado físico, né? Você é, 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 deixando de estar junto de alguém que ela achava que não ia dar certo. Também essa mudança exige mudar o seu interior, sua forma de pensar, seu jeito de trabalhar em relação a aquele relacionamento, tipo a dedicação também envolve esse lado? O que é que você acha? Olha, não sei muito bem, mas acho que deveria mudar também. Então fala para ela. Olha, não vou saber Abra o teu explicar, eu coração, não vou fala. saber explicar muito. Talvez ela vai assistir. É, Fala para ela, fala para ela o que você sente nesse exato momento. O que é que você pensa? Quantos dias ou semanas ou meses tá que vocês se separaram? já fez 2 semanas, né? Já vai começar a terceira semana agora. Rapaz, peraí, tá recente. Então, seu coração tá batendo forte, Uhum. tá esperançoso, né? Tá no início de uma situação em que você tem que aprender a se reciclar a cada segundo, né? Para poder se preparar para esse recomeço, esse suposto, né, recomeço. Então, tá pouco tempo. Uhum. Isso, quem sabe, pode ter volta. Você é um menino bom, uma pessoa que está sempre aí tentando melhorar. 3 anos não é 3 dias para estar junto com alguém. Então, com certeza, se você sente falta, ela também. Não é isso? Uhum. Então, eu queria que você falasse para o pessoal que está em casa. Eu acredito que tem muita gente nesse exato momento que está passando pelo que você está passando. Se você tivesse de dar um conselho a alguém que está passando pelo que você está passando, imagina, é um amigo seu, mas está passando, separou recentemente e você quer ajudar essa pessoa, o que você falaria para esse amigo? Olha, eu falaria pra ele tentar conversar com ela, né? Para os dois tentar chegar em um acordo. Tá, mas tentar nem sempre é conseguir. Uhum. Os que conseguiram, lógico, foi porque tentaram. Concordo plenamente com você. Tentar sempre, desistir nunca. E outra, mais vale tentar e errar do que
arrependimento de não ter tentado, não é isso? Uhum. Mas se por acaso não acontecer o esperado desse amigo que está passando, uma comparação, lógico, o que você está passando, o que você falaria para ele se ele não quisesse entender a situação, aceitar o que está passando, e o que você falaria? Eu falaria para ele tentar mais uma vez, né? Uma, duas, três. Uhum. E se nada acontecer? Se nada acontecer, deixa pra lá. Isso. Porque assim, a felicidade, a vida, Pedro, ela é cheia de... A vida da gente, ela é cheia de cobranças. A gente tem que, sabe, cumprir regras, as normas impostas pela natureza, que pede para a gente se preparar. Acho que dentro do cortejo cerebral existe uma alta adaptação, que você se adapta a uma situação desagradável, não só uma situação boa, agradável e tudo mais. Mas aí você tem que entender que tem que ter um romance com a própria vida, nesse caso aí que você falou, tentar uma vez, duas, três, mas caso não venha dar certo, imaginar que ali foi um livramento, e se a pessoa realmente não quer voltar, é um motivo principal para a gente se reciclar, repensar e dizer, não, peraí, eu fiz a minha parte, né? Porque na verdade a felicidade não está na outra pessoa, a felicidade está dentro da gente, né? E quando a gente passa a ter um romance com a própria vida, quando a gente tenta se reciclar, quando a gente tenta entender que tem que ter algo natural, nada forçado, nada por força nem por violência, eu acho que a gente consegue, com a ideia, lógico, de se amar, consegue aceitar qualquer tipo de situação, né? Tendo êxito ou não. Porque imagina se tudo que a gente quiser acontecer. Imagina a gente ser o dono da verdade. Imagina atropelar o pensamento de um, o gosto de outro e acontecer só o que a gente quer. A gente vive numa sociedade diversificada de valores, de ideias, né, de comportamento. E isso é óbvio que todo mundo é diferente. Não tem ninguém nem melhor nem pior. Mas quando se refere a relacionamento, por exemplo, há um desligamento. Todo mundo é importante que passa na vida da gente. Eu acho que eu já te falei isso uma vez. A pessoa vem, participa um mês, dois, um ano, 3, 4, 5. Depois ali parece que se vence aquela etapa. Parece que aqueles dias se contaram, terminaram. Aí dá espaço para outra pessoa. Isso é comum acontecer. Por isso que muita gente casa, separa. Tem gente que com 40 anos não dá mais. E a gente não pode querer algo forçado, né? Porque tem que aprender que ali foi uma experiência. No teu caso, não é diferente do meu, de quem está ouvindo em casa, não é diferente. Eu acho que a gente tem que aceitar as coisas do jeito que elas são. Fazer nossa parte, lógico, mas ao mesmo tempo não querer nada forçado, né? Mas para terminar esse nosso bate-papo aí, o que é que você tem a falar para quem está em casa, que é jovem ou não é jovem, mas está passando por um momento